Olá, pessoal. Nesse momento, vocês irão conferir a apresentação da MK Saúde e seu case de sucesso no Hospital Regional de São José dos Campos. Um hospital já conhecido da gente, para quem acompanha a jornada Valor Saúde Brasil, nessa versão e nas versões anteriores, mas mostrando ainda mais como o aprimoramento, a melhoria contínua pode contribuir para a entrega de valor em saúde para o cidadão brasileiro, construindo assim um sistema mais robusto, com mais acesso e um acesso qualificado. MK e o Hospital Regional. Conte para a gente como é que foi feita essa trajetória. Olá, primeiramente queria agradecer a nossa participação na Jornada Valor em Saúde, agradecer especialmente ao Dr. Renato e doutora Tânia Grilo, que são os diretores do IAG, nossos parceiros, sempre conosco aí nessa atividade de divulgar a ferramenta DRG e o Valor em Saúde por todo o Brasil. Agradecer ao convite especial que o Breno, o diretor executivo, nos fez. Nós estamos muito honrados com esse convite, eu e Andira Marinho. Nós dois vamos procurar trazer para vocês uma apresentação bem objetiva sobre governança clínica, com os números já de 4 anos de implantação dessa ferramenta, do DRG Brasil, e do trabalho de governança clínica num hospital aqui em São Paulo, de alta complexidade, Hospital Regional de São José dos Campos, um hospital que ele é referenciado para 42 municípios do estado de São Paulo, um hospital de altíssima complexidade, eminentemente cirúrgico, e que faz toda a sua governança e todo o controle da sua atividade através da ferramenta DRG na prática. São esses números que nós vamos passar para vocês, de todas as altas codificadas desse hospital, desde o momento da sua inauguração em 2018 até 2019, 2020, 2021 e alguns meses de 2022, que nós estamos em curso nesse ano. Mas é uma experiência para nós muito interessante. O hospital é um hospital ONA 3, e é um dos melhores hospitais da rede de São Paulo, tem um nível de avaliação realmente excelente, e nós estamos muito felizes de poder partilhar isso com vocês, especialmente do ponto de vista objetivo. Então, eu vou pedir a Andira, que está conduzindo essa apresentação, para nós iniciarmos. Eu quero ser bem prático, objetivo, e trazer isso para vocês de maneira muito, muito tranquila. Pode passar, por favor, Andira, o próximo slide. Nós estamos falando aqui desse hospital, que é o Hospital Regional de São José dos Campos, como eu havia dito. Na verdade, essa implantação do DRG, ela é um diferencial desse hospital. Esse hospital tem alguns diferenciais. Em primeiro lugar, ele é uma PPP, ele é um módulo de gestão que partiu de uma parceria público-privada, na qual o Estado cede o espaço e um investidor privado constrói o hospital e vai administrar o que nós chamamos, nesse processo de PPP, de bata cinza, que são as estruturas do hospital do ponto de vista de estrutura física. Então, é a parte predial, é a parte de segurança, é a parte de manutenção da estrutura que opera o hospital, e nós temos uma organização social, que é a Bata Branca, que faz a gestão assistencial desse hospital. E esses dois grupos, juntos, têm algumas questões que eles têm que entregar para o contratante, que é a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Então, entre as pré-condições deste contrato, um deles é ONA 2 e 3 em 2 anos. O hospital no primeiro ano teve credenciamento de ONA 2, no segundo ano já ONA 3. Além disso, uma outra obrigatoriedade contratual é a medição desse desfecho clínico através do DRG Brasil. Então, desde o primeiro momento, todas as altas são codificadas e analisadas com esta ferramenta. Outra questão é que esse hospital ele é paperless, ele não tem papel, ele é
totalmente integrado num sistema de informático, e o prontuário eletrônico, toda a informação transita de forma eletrônica e é totalmente registrada. E esse hospital também ele tem várias práticas de governança clínica e assistenciais inovadoras, que nós vamos mostrar para você nos próximos slides. De diferenças estruturais, apenas relembrando, nós temos um ótimo relacionamento entre a bata cinza, administradora da estrutura, e a bata branca, administradora assistencial, através de uma matriz de interface. Nós temos essa qualificação de ONA 2 e 3 em 2 anos. Como diferenças assistenciais, governança clínica, utilização da ferramenta DRG. Nós vamos falar também rapidamente do protocolo de recuperação cirúrgica rápida, que é uma ferramenta que auxilia na ambulatorização cirúrgica desses pacientes. O que é governança clínica? Governança clínica é um conceito que surgiu em 97 no Reino Unido, com o objetivo de apoiar o NHS, o Sistema de Saúde Britânico, na sua organização assistencial e entregar um bom desfecho clínico para os casos do NHS, né? A governança clínica ela abrange diferentes pontos, mas ela é focada em adotar altos padrões de saúde que possam ser reproduzidos e melhorar com isso o atendimento. A governança clínica tem 4 pilares importantíssimos. O primeiro é a experiência do paciente. Por quê? Da mesma forma que o DRG Brasil diz que o paciente é o centro de todo o processo do DRG, na governança clínica, a experiência do paciente é o centro. É a experiência do paciente que integra toda a equipe multidisciplinar. Os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os administrativos, todos estão buscando atender à expectativa da experiência do paciente e do seu familiar. Além disso, a governança clínica tem como outro pilar a gestão do risco. O risco ele é inerente ao processo assistencial. Quando o paciente cruza a porta de um hospital, ele começa a correr riscos. Riscos que nós conhecemos bem, às vezes riscos que são incontroláveis e outros riscos que são controláveis e mitigados por melhorias de processo assistencial durante essa jornada do paciente. Outro pilar da governança clínica é a efetividade e a eficiência clínica, ou seja, aquilo que a instituição entrega como resultado do seu tratamento. E, por último, a auditoria. A auditoria é revisar todos os processos, todos os procedimentos, todos os prontuários, tudo aquilo foi entregue dentro desse nosocômio, dentro desse hospital, de maneira que você possa estar continuamente avaliando a sua eficiência e efetividade. Com relação à experiência do paciente, tudo gira em torno do paciente. No conceito de governança, o paciente é o centro do atendimento, ou seja, a equipe multidisciplinar tem que considerar essa expectativa e essa prioridade para o paciente. As ações de engajamento, ao incluir o paciente, geram melhoria na segurança assistencial, já que todos estão com o mesmo propósito, o paciente como centro de tudo. É importante observar que, pode passar, Dira, que o DRG mede uma série de questões relacionadas à experiência do paciente e à segurança do paciente. Ele mede as internações evitáveis, ele mede as condições adquiridas durante a jornada do paciente. Então, o DRG ele tem a capacidade de medir importantes indicadores na avaliação desse cuidado do paciente. E com esses indicadores, você consegue aprimorar o relacionamento com o paciente. Hoje já existem softwares de relacionamento. Há pouco tempo nós testamos um israelense que acompanha par e passo toda essa jornada do paciente dentro do hospital. Mas, na verdade, esse relacionamento com o paciente ele é anterior à internação do paciente, quando o paciente é orientado sobre tudo aquilo que ele vai passar nessa jornada, e ele é posterior também à presença do paciente, quando o paciente é acompanhado depois da alta para ver se o resultado foi adequado. Então, o DRG, de fato, é uma ferramenta que ajuda nessa medida e nessa avaliação constante de todo o processo de jornada. Pode passar, Andira. O segundo elemento é a gestão de risco.
A atividade de saúde, de internação, ela tem riscos inerentes. O ambiente hospitalar, ele apresenta esses riscos. O DRG mede várias questões relacionadas com o risco na prática. Consumo inadequado de materiais, exames e medicamentos. Analisa todos os fatores e todos os eventos que o tratamento pode influenciar. Avalia o que pode dar errado e falhar durante o atendimento, em termos de infecções, eventos adversos, etc. Consideram também os eventos que aconteceram anteriormente, por uma questão muito simples. O DRG, ele, na nossa forma de entender, ele audita 100% dos prontuários. Então, o prontuário ele traz aquela história do paciente e a gente, avaliando 100% dos prontuários, lendo, a gente percebe aquelas questões que vieram já de internações ou de situações anteriores. E utiliza também uma ferramenta de inteligência artificial que ele levanta aquilo, ele identifica aquilo que está fora da normalidade e nos chama a atenção para que a gente possa perceber o que pode estar gerando risco para esse paciente. Próximo, por favor. Em relação à efetividade e eficiência clínica. Efetividade clínica está relacionada com desfecho. Se você diz que vai fazer uma apendicectomia, se você entregou essa apendicectomia. Se você diz que vai tratar uma pneumonia de um paciente internado, ou uma infecção urinária, se você de fato tratou. Então, isso é efetividade, se realmente você entregou com o desfecho clínico aquilo que você prometeu que ia entregar. E a eficiência? Eficiência é fazer isso com o menor uso de recursos possíveis. Então, a eficiência clínica é você ser efetivo, entregar aquilo que você pretende entregar, mas usando o menor número de recursos possíveis, com o menor custo possível, e é isso que vai dar o balanço, quando a gente analisa através da ferramenta DRG, como é que a gente pode tratar mais e melhor. Se você é mais efetivo e eficiente, você consegue fazer mais com o mesmo recurso. Próximo. Por último, nós temos a auditoria clínica. A auditoria é a base do nosso conhecimento. A nossa equipe é uma equipe muito grande, nós temos muitos auditores e todos são auditores clínicos, todos estão acostumados a analisar as contas, a pesquisar os prontuários, a fazer uma visão realmente bem analítica daquelas informações que estão ali dentro do prontuário do paciente. A gente costuma brincar em auditoria de que o prontuário não mente. Ele, às vezes, pode estar mal escrito, ele pode ter alguma deficiência, mas ali no prontuário está o registro multidisciplinar daquela jornada, e se a gente souber procurar bem, olhar bem a prescrição, olhar bem a passagem do paciente, a gente vai ter informações valiosas para poder trabalhar a governança clínica e prevenir as possibilidades de erro dentro daquela jornada. Muito bem. Isso aí é um exemplo de como é que nós fazemos. Quando a gente começa a inserir os dados, você sabe que dentro do DRG Brasil a gente insere os dados, não só os dados de registro do paciente, mas também os dados do prontuário. Quando você começa a inserir os dados, isso é um exemplo de um hospital, começam a aparecer inconsistências, muitas vezes, na informação. Problema de registro, problema de um dispositivo não, problema de um hemocomponente, você começa a ter uma série de erros que, quando você pede os relatórios, você começa a perceber. A gente faz uma lista detalhada por cada uma das internações, pode mostrar o próximo, e a gente vai ver por setor, por evento, qual é o tipo de evento, aonde tem maior prevalência dessas alterações, e a gente então vai conversar com a área de enfermagem, com a área médica, para poder entender dentro daquela instituição, dentro da cultura daquela instituição, por que tem essas divergências. Também o sistema, ele nos avisa de questões que muitas vezes a gente não é capaz de perceber. Como vocês estão vendo aí, isso é uma visão geral de ambulatorização, por exemplo, do Hospital Regional de São José dos Campos. Você veja que é desde abril de 2018 até março de 2020, nesse caso. São 18, 19 e 20, são vários anos. E ele é bem ambulatorizado, quer dizer, tem bastante cirurgia ambulatorial. No entanto, essa linha mais fina acima mostra oportunidades que você tem e quais são as cirurgias que você poderia ambulatorizar mais. Aqui tem várias. Então, você tem colestectomia, você tem cirurgias ortopédicas, você tem cirurgias de drenagem de abscesso, então tem várias cirurgias
que elas podem ser mais ambulatorizáveis. Quando isso acontece, você evita a internação do paciente, você evita risco, você facilita e você dá rotatividade ao processo. Por exemplo, vamos à frente, observa que a cirurgia ambulatorizada, a gente costuma usar como referência o Health Cost Utilization Project. É um projeto americano que inclui várias instituições hospitalares por todo o território americano, e ele tem uma lista de procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados a nível ambulatorial. O que é importante para que isso aconteça? Tem que ser um procedimento que é apenas um procedimento único, é um procedimento em que o paciente vai ficar menos de 24 horas internado, e esse procedimento, se ele está na lista do Health Cost Utilization Project, a gente faz um trabalho com a especialidade vascular, cirurgia geral, neurocirurgia, para que ele entre nesse processo de ficar um dia apenas. Porque aí o paciente não toma sangue, o paciente não precisa ir para a UTI, de acordo com a condição do paciente, você consegue interná-lo, realizar o procedimento e dar alta para ele, vai seguindo. Isso para o paciente é muito bom também e muito confortável, né? O DRG, ele mostra isso, ele aponta essa oportunidade. Outra oportunidade que nós utilizamos é quando você tem procedimentos muito custosos, procedimentos cirúrgicos caros, você utilizar o sistema de protocolo de recuperação cirúrgica rápida, baseado naqueles conceitos do protocolo ERAS. O paciente, ele é escolhido para participar desse processo, ele passa por um procedimento ambulatorial anterior em que ele faz todos os exames, em que ele é avaliado pela equipe multiprofissional, ele é orientado e recebe, inclusive, literatura para saber como vai ser a jornada dele quando for internado. Quando ele é internado, ele é acompanhado pela equipe, os anestesiologistas cuidam para que a cirurgia seja o menos complicada possível do ponto de vista de recuperação. Os cirurgiões geralmente escolhem cirurgias minimamente invasivas. Isso é feito de maneira muito especial para que ele também tenha uma recuperação mais rápida, para que o pessoal da reabilitação possa movimentá-lo mais precocemente, que ele se alimente mais precocemente, com isso ele tem a alta mais rápida e ele é monitorado até 30 dias depois da sua alta. Com isso você tem resultados excepcionais. Um paciente feliz, orientado, que sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Quanto mais caro e mais sofisticado esse tipo de procedimento, melhor, mais elegível para o protocolo de recuperação rápida. No Hospital Regional de São José dos Campos, vocês vão ver mais à frente na apresentação da Andira, o que foi eleito como especialidade para isso foi a ortopedia no início, com cirurgia de quadril. Agora nós já estamos começando outras especialidades, inclusive cirurgia cardíaca e neurocirurgia. Então, é muito interessante os resultados do protocolo de recuperação rápida, não só do ponto de vista de economia de recursos financeiros, mas dos resultados de percepção da qualidade do atendimento. É muito interessante. Pode seguir, por favor. Então, basicamente, nós temos dentro do Hospital Regional de São José dos Campos o DRG como uma forma de medir, uma forma de negociar, uma forma de mostrar os dados de 100% dos prontuários auditados para que as equipes possam se estimular a melhorar. É um trabalho constante, um trabalho de medição e melhoria. Quem dá a solução? Quem dá a solução é a própria equipe. Quem dá a solução é essa relação com a equipe muito profissional. Mas é muito interessante porque é um processo dinâmico. E com isso as pessoas, os profissionais, eles se acostumam a utilizar a ferramenta, a discutir a ferramenta, a usá-la a cada dia para melhorar um pouco o seu trabalho. Quem pensa sobre o próprio trabalho faz um trabalho muito difícil, mas é a única maneira de aperfeiçoar aquilo que já é bom para que fique melhor. Então, a minha participação termina aqui. Agora vamos entrar nos dados específicos do hospital, que a Andira vai seguir. Muito obrigado a todos. Vamos continuar. Olá, pessoal. Agradeço aqui o convite, né, do IAG para a gente passar um pouquinho sobre esse valor, essa jornada de valor em saúde junto com o DRG, né? Então, aqui a gente vai passar um pouquinho sobre os dados, os números do Hospital Regional de São José. A gente sabe que o DRG ele proporciona aqui uma entrega de valor ao sistema de saúde, né? Ele controla esses desperdícios assistenciais e
né, viabiliza a sustentabilidade econômica das organizações. E quais são as vantagens de utilizar o DRG na governança clínica, né? Identificar as oportunidades de redução do desperdício, melhorar o desempenho assistencial com as informações, dar sustentabilidade econômica para o sistema de saúde e fazer avaliação de qualidade do serviço prestado em tempo real, né? E qual é o número que a gente tem aqui do hospital regional? Temos codificados 33.732 altas, né, com auditoria de 100% do prontuário, avaliando os 4 alvos centrados no paciente. E qual é o perfil geral deste hospital? Vamos lá. Dentro dos 4 anos, né, que a gente tem aí 4 anos e um pouquinho de 2022, o uso da eficiência do leito, né? A gente começou em 2018 aí com uma permanência média de 4 dias, evoluímos, passamos por uma pandemia 2020, 2021, que aumentou um pouquinho o tempo de permanência, mas voltamos aí a uma permanência média sustentável, né, dentro de 3,9 dias de permanência. Quando a gente fala de condições adquiridas, a gente passamos aí de 2018 de 1,27% de condições adquiridas, fomos 19 para 2,97, aumentamos um pouco em 2020 e 2021 em decorrência da pandemia, e estamos em 2022 com 3,59% de condições adquiridas. Fazendo um comparativo do Hospital Regional de São José com a ANAP, a gente tem números muito próximos, né, representando aí a qualidade assistencial, a eficiência do uso do leito, né, de 2018 até 2021, que foram os dados encontrados junto à ANAP, e dentre esses dados estamos muito próximos dos melhores hospitais particulares do Brasil. Então, a gente mantém números muito próximos de um grande grupo, né? Vem aí o alvo 3, com a taxa de readmissão, onde a gente fala de redução das readmissões não planejadas. Esse é o nosso objetivo. E, com o passar dos anos, de 2018 a 2022, a gente teve aí um aumento por conta também da pandemia, e voltamos aí a melhorar o nosso desempenho e focando no objetivo em reduzir as readmissões não planejadas, e fomos para 1,83%. No case mix geral, é onde a gente trabalha o nível de complexidade dos pacientes, a gente avalia o nível de complexidade e os custos desse paciente, e a gente observa que houve uma evolução até a pandemia e em termos de complexidade dos casos, em 2021, com a segunda onda da pandemia, os nossos casos foram para 1,82 e 19 de complexidade, e em 2022 estamos aí com 1,18 em termos de case mix. As metas alcançadas em termos de eficiência operacional, né? Em 2018, a gente foi logo quando o hospital estava entrando em funcionamento, né? E onde as coisas estavam se ajustando, a gente tinha uma ineficiência operacional de 166%, com o passar dos anos, mesmo com uma pandemia, primeira onda e segunda onda em 2021, a gente teve uma evolução muito grande e um controle desses processos, mostrando que, mesmo com a pandemia, a gente teve uma eficiência operacional nos 2 anos, e até o mês 4 de 2022 estamos dentro da eficiência operacional. Bom, agora vamos falar um pouco das especialidades.
a gente vai passar para vocês a distribuição das especialidades médicas, ou seja, a pandemia veio, interferiu no volume, na complexidade dos pacientes atendidos, e mesmo com o advento da pandemia, da segunda onda, nós temos os números sob controle, dentro das expectativas e da eficiência operacional. As principais especialidades dentro de todos esses 4 anos, nós temos aí ortopedia como carro-chefe, mais cardiologia, cirurgia vascular, neurocirurgia e cirurgia cardíaca são as nossas principais especialidades. No período do Covid, né, o perfil do período do Covid de 2019, ou de 2020 e 2021, nós tivemos aí uma alta taxa de permanência na UTI, uma permanência média que variou de 10 a 11 dias, tivemos um volume de um ano para outro, um percentual muito grande de pacientes que fizeram uso de ventilação mecânica e uma mortalidade que foi crescente de um ano para outro em decorrência da primeira e segunda onda do Covid. Então, a gente consegue perceber que com o DRG a gente tem um controle das informações, os dados são processados de forma que ele realmente nos dê uma informação compatível com a realidade. E a governança clínica, ela tem essa interação. A gente faz a análise dos dados, discutimos os temas junto com os líderes e com a diretoria técnica, né? Sem esse grupo, essa equipe trabalhando em conjunto, a gente não consegue evoluir para fazer uma boa governança clínica. São promovidas reuniões com os coordenadores das especialidades e, dentro das reuniões, nós já direcionamos um plano de ação para ajustar os processos e monitorar os resultados. Aqui são os números da principal especialidade, né, com maior volume hoje, que é a ortopedia. A gente tem uma evolução muito grande aí de um ano para outro, até 2016, uma melhora na taxa de mortalidade, uma melhora na taxa de readmissão, a permanência média também foi reduzida. Então, no trabalho da governança clínica, a gente destaca que teve uma evolução muito grande por conta da implantação do protocolo de recuperação rápida nas artroplastias de quadril, né? E devido ao sucesso do protocolo, outras foram disseminadas a mesma cultura e os mesmos processos nas demais subespecialidades ortopédicas, né? E por conta desse trabalho da governança, as taxas de readmissão, o tempo de permanência e a taxa de mortalidade teve uma redução bem progressiva, né? As 2 grandes ondas da pandemia, as ações da governança e o retorno das cirurgias eletivas em 2022 continuam sendo medidas, monitoradas, e a gente continua mantendo as baixas nas taxas de readmissão e de mortalidade com menor tempo de permanência. Quando a gente fala aí da especialidade de cardiologia, né, foi realizado um trabalho junto com a governança clínica, pela diretoria, junto com o núcleo de regulação do hospital, e a DRS, que faz toda a gestão das cidades, dos pacientes daqui da região, faz com que a gente monitore e oriente, consiga chegar até os municípios, né, os 39 municípios que somos referenciados, no melhor modelo de segmento dos pacientes crônicos, né? A pandemia tornou a impactar também, essa foi uma outra especialidade que foi impactada por conta dos acessos dos tratamentos dos pacientes crônicos em 2021 e 2022, medidos pelo DRG, e a gente teve uma elevação expressiva nos atendimentos devido à demanda reprimida. Então,
A taxa de mortalidade também e a complexidade dos casos mantiveram-se estáveis em 18 e 19, e com o advento da pandemia, em 2020, os índices sofreram uma elevação. Então, em 2022, medimos também, e a elevação da taxa de mortalidade foi devido à maior complexidade dos casos. Pacientes que tinham patologias crônicas, elas, nesse período, por não terem o acesso aos hospitais, elas tiveram as patologias crônicas foram agudizadas, e isso impactou no perfil do hospital, na parte clínica. A neurocirurgia, né, ela vem apresentando um perfil crescente de casos, eles são acompanhados também pelo DRG. A gente tem avaliado um aumento do case mix, ou seja, a complexidade dos casos de neurocirurgia tem sido muito maiores. Ao longo do ano de 2018 e 2019, teve um crescimento na mortalidade devido a uma demanda reprimida e persistente de casos crônicos de longa espera, né, no início do hospital. Em 2020 e 2021, também teve uma crescente com um incremento de mortalidade devido à pandemia, e com o trabalho da governança em 22, a gente tem medido, acompanhado e avaliado as reduções de taxa de mortalidade e registrando maior volume de atendimentos eletivos no período. As condições adquiridas também vêm se mantendo numa média de 19 e 20, e as ações sugeridas na governança clínica e por conta das ações sugeridas na governança clínica, tem apresentado uma queda dessas condições adquiridas já registradas em 2022. Né? Uma característica da neurocirurgia são pacientes com doenças crônicas agudizadas, né? Eles que possuem uma base neurocirúrgica, necessitam de estabilização, e esses pacientes, e consequentemente, eles aumentam o tempo de permanência para tratá-los. Após a identificação deste perfil com o DRG, a diretoria técnica tomou algumas ações em conjunto com a cardiologia e a clínica médica de forma objetiva para que essas patologias crônicas elas impactem um pouco menos na evolução do paciente neurocirúrgico. Então, foi uma ação junto com a cardiologia e com a clínica médica, para que a gente possa diminuir o tempo de permanência dos pacientes, tendo altas mais seguras e permitindo a redução exponencial das readmissões na especialidade. Outra especialidade importante é a cirurgia cardíaca, que, igual à cardiologia, também sofre uma influência grande com as IQSAPs, que são as doenças crônicas ambulatorialmente preveníveis, e após um trabalho intenso da governança, junto com a diretoria técnica e unir com a DRS, apresentou uma melhora desse indicador de 18 para 19 e 20. A pandemia gerou um encaminhamento de casos mais complexos, né, medidos pelo DRG com case mix, e apesar do incremento desse case mix, a gente vem tentando reduzir ao longo dos anos o tempo médio de permanência, né? De 2018 e 2019, medimos ainda um aumento na taxa de readmissão em decorrência do incremento das condições adquiridas. Isso foi debatido na governança clínica, algumas medidas foram tomadas e a gente está melhorando a qualidade de alguns materiais e uma atenção maior da SCIH para a infecção hospitalar. As ações resultaram numa redução de taxa de readmissão em 2020 e 2021, e em 2022 a gente conseguiu, né, junto com o DRG, medindo o aumento novamente e sendo alvo de novas ações da governança clínica, e aí a gente culminou na implantação de um protocolo de recuperação rápida também para a cirurgia cardíaca. E tem evoluído com os ajustes necessários para que a gente possa medir e dar continuidade no decorrer do ano. A cirurgia geral é uma especialidade importante e um foco de ambulatorização, né? Uma das indicações do DRG para redução de custos, né?
o coordenador médico da cirurgia, que dá continuidade e que trabalha junto com o protocolo de recuperação rápida, que foi muito bem sucedido da ortopedia. A cirurgia geral atende vários pacientes que se associam a outras especialidades, por sermos um hospital focado em atendimentos tanto de trauma, mas encaminhados de outras unidades, né? E esses pacientes, eles ingressam no hospital necessariamente para outras especialidades e em conjunto, é trabalhado com a cirurgia geral. Trata-se de uma das especialidades em que tem uma eficiência operacional muito boa, medida pelo DRG, está abaixo da meta, que é 100%, reduzindo a taxa média de permanência geral do hospital, e a gente pode deduzir que, em boa parte dela, é atribuída a uma vocação para ambulatorização. Então, a taxa média da mortalidade da especialidade apresenta uma tendência de queda ao longo de todo o ano. A gente entra aí na cirurgia vascular. A cirurgia vascular e endovascular apresenta uma mescla dos casos, que são casos arteriais, com doenças arteriais periféricas e aórticas complexas, e com de menor complexidade, que são as varizes. A gente nota que, ao longo do tempo, a complexidade dos casos também aumenta de ano a ano. O esforço da especialidade em reduzir o tempo de permanência é constante. Então, a diretoria técnica e a especialidade vem buscando uma redução progressiva, e isso é visto dentro dessa planilha. O comprometimento da equipe e o suporte, e o elevado suporte técnico, e o sucesso técnico cirúrgico vem associado aos bons resultados, né? A gente tem reduções constantes na taxa de readmissão, mesmo em épocas de pandemia. Em 2020 a 2022, a gente ainda tem uma permanência alta, como reflexo da demanda reprimida da pandemia, e da manutenção de um perfil de pacientes com doenças arteriais complexas, agudizadas, que foram realizadas em regime de urgência. E a conclusão desse relatório é exatamente apresentar os resultados de utilização de uma ferramenta como o DRG Brasil para análise de dados assistenciais do hospital durante o período de 2018 ao mês 4 de 2022. A equipe do DRG auditou 100% dos prontuários, garantindo a confiabilidade dos dados. O desempenho assistencial do hospital, gerido pelo Instituto Sócrates de Guanais, é comparado às melhores instituições públicas e privadas do país, né? Onde nesse estudo a gente comparou aí os dados com a ANAP, um relatório de julho de 2022. A gente procurou reunir nas principais especialidades as ações das governanças clínicas tomadas como apoio da ferramenta e os dados assistenciais produzidos. E nós temos, dessa forma, muita confiabilidade nesses dados, né? E a equipe multidisciplinar do hospital analisou esse nosso relatório. Esse relatório foi discutido e apresentado antes para dentro do hospital, para o diretor técnico, para o diretor administrativo, para todas as equipes. Discutimos todos os dados, equipe por equipe, falando sobre os profissionais, sobre o desempenho. Então, dessa forma, nós temos muita segurança de que esse trabalho não é fruto só do meu trabalho e do trabalho da Andira ou da equipe do DRG. Esse trabalho é fruto da equipe do NIR, da equipe multiprofissional, das equipes de diretores, do pessoal da qualidade, das equipes das especialidades. Então, hoje nós temos uma informação que ela é amplamente divulgada e ela é acompanhada mensalmente, e o impacto das decisões tomadas na governança clínica são avaliadas, e são reavaliadas, e são constantemente buscadas, né? A ferramenta DRG hoje ela é usada por cada equipe, por cada médico, por cada membro da equipe profissional para medir o desfecho clínico assistencial. Isso para nós é muito importante, porque quem não mede desconhece. E quem mede pode planejar,
aprimorar e a cada dia melhorar um pouco a qualidade do atendimento na ponta, né? A qualidade do atendimento prestado àquele paciente que é o centro de toda a nossa preocupação, né? Com isso, a gente consegue fazer uma governança clínica realmente de qualidade e fazer um trabalho que ele é detalhado, ele é meticuloso, mas ele tem um resultado maravilhoso. Queria mais uma vez agradecer o convite, queria agradecer a Andira, queria agradecer a equipe aí do IAG Saúde, e estamos à disposição de vocês para visitar o nosso hospital, para conhecer as nossas equipes, para conhecer o nosso trabalho. Nada nos dá mais satisfação. Aliás, o hospital é sempre foco de visitas de equipes de grupos privados de medicina suplementar, de medicina pública do Brasil inteiro. Nós estamos lá prontos a recebê-los e mostrar o trabalho, e vocês verem o trabalho, porque ver é melhor do que ouvir. Muito obrigado a todos. Estamos à disposição para vocês e que nos enviem questões e a gente poderá elucidar ainda com mais detalhes. Muito obrigado. Obrigada a todos e estamos à disposição. Olha, gostaria de agradecer mais uma vez aos parceiros da MK Saúde e ao Hospital Regional de São José dos Campos por mostrar que é possível, com inovação, informação qualificada e o desejo da mudança, entregar aquilo que o cidadão brasileiro precisa. Muito obrigado, forte abraço e até mais.